sob a luz da doutrina. Reflexões com base na obra Conduta Espírita, de autoria de André Luiz, psicografada por Valdo Vieira e publicada pelo Departamento Editorial da Federação Espírita Brasileira. Uma produção da Fraternidade Espírita Camilo Chaves, de Belo Horizonte. Conduta Espírita, capítulo 16, na radiofonia, segunda parte. Ao elaborar programas radiofônicos, variar os assuntos, preferindo a irradiação de páginas breves. O interesse dos radioouvintes depende da qualidade das irradiações. Declarar a qualidade doutrinária das programações sem disfarces sutis ou mesmo poéticos, com lealdade à própria fé. Sem definição declarada, ninguém vive fiel a si mesmo. Comunicar sinceridade e sentimento aos conceitos que irradia, jamais apresentando estudos e páginas doutrinárias pelas emissoras de modo automático, sem meditar no que esteja falando ou lendo para os ouvidos alheios. Quem sente o que diz, vive o que pensa. Para esse capítulo, André Luiz separou o versículo da carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O rádio ainda desempenha importante papel como transmissor de notícias. E hoje, com o surgimento da internet, alcançamos estações que antigamente, com apenas as ondas de rádio, não alcançaríamos. Temos acesso hoje a estações do Brasil inteiro, do mundo inteiro. A utilização desse veículo requer criatividade e textos bem elaborados, não muito longos, para manter a atenção daqueles que estão ouvindo, como esse trabalho que fazemos agora. No entanto, o áudio nos dá uma opção de ouvi-lo. Por exemplo, podemos ouvir essa mensagem no carro, no trabalho, na hora do almoço, interromper e reiniciar sempre que necessário, né? E transformando, com o tempo, esse trabalho também numa fonte de consulta. Como em todo trabalho de divulgação, a qualidade doutrinária do que se transmite tem que ser a preocupação principal, não confundindo simplicidade na transmissão com superficialidade na abordagem dos temas espíritas. Com clareza, até os que estão iniciando na doutrina poderão entender. É como, por exemplo, um mergulho. Quanto mais clara é a água, mais profundamente consigo enxergar. Então, se eu tenho clareza naquilo que estou explicando, os demais conseguirão acompanhar o raciocínio. O Espiritismo nos dá um tesouro em termos de conhecimento. E esse não pode ficar escondido, pois ao fazê-lo, negamos ao outro a oportunidade de conhecê-lo, e aí por livre-arbítrio e não por ignorância, aceitá-lo ou não. Sobre a nossa responsabilidade na divulgação doutrinária, recomendo a lição número 12 do livro Cartas e Crônicas, pelo espírito Irmão X, na psicografia do Chico. Farei um resumo, mas acho que é muito bom que todos possam lê-lo. O título é Espiritismo e Divulgação. Aqui o irmão X vai nos contar a história do advogado Joaquim Mota, que tinha um grande amigo chamado Licínio. Os dois estavam sempre juntos.
O Joaquim Mota, ele era espírita, tinha todo o conhecimento doutrinário, porém ele não divulgava os seus conhecimentos. Lá fora, ele era como se ele fosse não conhecedor, ele não esclarecia aos demais tudo aquilo que ele sabia da vida espiritual. Até que um dia o seu amigo Licínio desencarna. Aí o Mota, ele fica totalmente desnorteado, porque os dois eram muito próximos. Até que um dia o Mota está dormindo, seu espírito sai em desdobramento, e ele é levado até onde estava o amigo dele, o Licínio, para que ele pudesse vê-lo. Quando os dois se encontram, o Licínio acha muito estranho que aquela pessoa seja o Mota, porque ele descobre uma série de coisas sobre a imortalidade da alma. Ele fala assim: Mota, meu caro Mota, soluçou desencarnado com impressionante inflexão. A morte é apenas mudança. Cuidado, meu amigo, muito cuidado. Quanto tempo perdi em razão de minha ignorância espiritual. Saiba você, Mota, saiba você que a vida continua. Aí o Mota fala: não, mas eu já sabia disso, meu amigo. E aí o Licínio vai falando uma série de coisas e o Mota vai confirmando que já sabia de tudo aquilo que o Licínio vinha falando. Até que em um determinado momento, o Licínio vira para ele e fala assim: embusteiro mistificador. Se ele conhecesse as realidades que você confirma, jamais me teria deixado no suplício da ignorância. Meu amigo Joaquim Mota é como eu, enganado nas sombras do mundo. Ele foi sempre o meu melhor irmão. Nunca permitiria que eu chegasse aqui mergulhado em trevas. Então a gente vê aí a grande responsabilidade na divulgação desses conhecimentos que Jesus nos trouxe, para que não deixemos aqueles que estão à nossa volta chegue nas trevas da ignorância até o mundo real, que é o mundo espiritual. Assim eu encerro a minha participação da semana, desejando a todos uma ótima semana e que Jesus nos abençoe.